Bom, pessoal, e aí? Essa é a segunda parte da nossa revisão em saúde mental. Agora falar um pouquinho sobre depressão, tá? Nos próximos vídeos aí a gente vai tratando de acordo com os temas, ok? Então, assim, como a gente viu, né, em sala de aula, depressão, de que forma que a gente vai tratar o assunto, de que forma que a gente vai abordar o assunto. Seguinte, conceitualmente, para ficar mais fácil de entender, né, para poder assim ficar mais claro, tá? Depressão a gente vai entender como um estado de abatimento emocional, um estado de queda, tá, no interesse, queda nas ações, nas atividades do dia a dia, só que de uma forma que comprometa a sequência. Como a gente viu no primeiro vídeo, como a gente viu em todas as aulas, acho que em todos os conceitos eu comentei isso com vocês. O maior problema que a gente encontra é justamente na questão da mudança, tá, que a pessoa tem que ter do próprio modelo, do próprio padrão de vida que ela segue. Então, assim, não é só aquela tristeza, sei lá, hoje você está mal, né? Hoje eu não estou me sentindo bem. Não, tá? Quando a gente fala de depressão, tá? Depressão é uma doença, não é algo do tipo, hoje eu não estou bem, né? Isso não é depressão. Da mesma forma que a gente tem que tomar muito cuidado quando fala que a pessoa é depressiva. Não, ela não é depressiva, ela encontra-se num estado de depressão e precisa de atenção, precisa de cuidado, né? Cada um sempre vai variar a condição de necessidade, tá? Então, assim, determinados tratamentos, isso é muito importante, tratamentos de depressão, a gente não vai entrar a fundo nos tratamentos aqui, os tratamentos são medicamentosos, a gente vai fazer uma aula específica sobre isso, a gente monta uma revisão sobre isso também, tá? A gente viu algumas coisinhas só, mas assim, o tratamento de depressão ele é muito específico, ele vai variar muito de pessoa para pessoa, porque os gatilhos são diferentes, as intensidades são diferentes, né? A proposta, assim, aquela dinâmica de conseguir entrar, tá, vamos dizer assim, naquela coisa da vibe do tratamento, tá? Vai funcionar de repente para uma pessoa, né? E para uma outra já não vai funcionar nada daquilo, certo? De repente uma pessoa vai usar tantos medicamentos e o outro vai usar menos, vai usar mais, tá? Então é uma coisa assim, é muito individualizado, é algo que depende demais, né, da atenção, dos cuidados da família. Então assim, você tem que ter um núcleo de apoio muito importante, tá? Você tem que ter todo um aparato em torno desse paciente. Então assim, quanto melhor o suporte, tá? É claro que a resposta sempre vai ser cada vez mais, pelo menos, satisfatória, tá? Então assim, tudo isso é uma coisa que faz toda a diferença, né? Sempre vai fazer diferença. Então assim, como que a gente pode definir, né, depressão em poucas palavras? É uma coisa muito ampla, é uma coisa que é discutida aí há décadas, nem seria viável e nem minimamente responsável, né, a gente definir em menos de 10 minutos, em uma aula, né, a gente não conseguiria definir de uma forma muito clara, tá? Mas vamos colocar assim, dentro da proposta, tá, da nossa disciplina, tá? Vamos entender, para poder começar a ficar um pouquinho claro, que depressão não é aquele estado de tristeza transitório, tá? Você perdeu alguma coisa, tá? Você está triste porque sei lá o que aconteceu, tá triste por qualquer situação, por qualquer razão, tá? Leu um livro e ficou triste, viu um filme e ficou triste. Não, tá depressivo? Não, isso não é ficar depressivo, tá? Tristeza, né? Esse estado de rebaixamento, de reflexão, né, esse estado mais introspectivo, né, que não é que as pessoas desaprenderam a fazer, talvez nunca souberam fazer, esse estado de você rever, né, isso aí é algo natural e tem a ver com o crescimento, com maturidade emocional, tá? Não é uma depressão, tá? Então vamos lá, depressão
aquele ponto, aquele estado em que a pessoa ela abandona as rotinas dela, tá? Então ela vai deixar de ter, por exemplo, vamos supor, a casa. Vamos colocar um exemplo prático, vamos colocar um exemplo bem direto, bem objetivo, né? A pessoa ela vai ter a casa dela e de repente assim ela vai deixar de fazer as atividades de rotina, ela vai deixar de ter as atividades do cotidiano dela, tá? Por assim, não é só deixar de ver sentido, ela não tem não tem aquele insight, não tem aquele gatilho, tá, que vai fazer, eu vou levantar, limpar tudo e tal, vou arrumar as coisas, eu vou me ajeitar para ir para o trabalho, né? A pessoa ela vai perdendo esse interesse, né? Pode ser gradual, pode ser uma coisa que para as pessoas que estão em volta aconteça de uma hora para outra, tá? Mas toda a construção, todo o processo, tá, da doença em si, tá, ela pode chegar bem devagar sem nem a pessoa perceber também, tá? E quando se dá conta, né, tá bem avançado. Assim como a ansiedade, eu queria lembrar vocês assim que a depressão também ela não necessariamente vai ser um estado isolado, tá? De repente o paciente ele tem uma outra doença de base, ele vai ter uma outra patologia, tá? Ele pode entrar em um estado depressivo por consequência da patologia de base. Isso é muito importante a gente ter em mente. A pessoa nem sempre ela vai ter uma única doença e tal, é isso que vai tratar, resolveu, acabaram todos os problemas da vida dela, tá? Não é bem assim que funciona, e vocês vão ver que, assim, a maioria das vezes você tem outras condições associadas, você tem gatilhos que a pessoa nem se dá conta, né? Então por isso que o tratamento ele é muito prolongado, ele exige uma afinação, ele exige uma série de retornos, trocas de medicamentos são constantes, troca de terapia, abordagem terapêutica é muito importante. Então a pessoa de repente ela começa um acompanhamento, não dá certo, abandona. O próprio início, né, dos medicamentos antidepressivos, por exemplo, aquela coisa para começar a surtir efeito vão alguns dias, né? Então são condições bastante delicadas. Quando a gente falou sobre suicídio, né, são condições importantíssimas, fundamentais. Ideias de suicídio são consideradas urgências, tá? O sujeito chegou falando que está pensando em se matar, é um paciente urgente, é um paciente grave, tá? E é um paciente que no início do tratamento ele tem que ser considerado assim uma condição mais crítica do que sem o tratamento. Tá? Lembra que a gente conversou sobre a pessoa estar lá no fundo do poço, né? Você começa o tratamento, ela começa a ter disposição para fazer algumas coisas, né? Ela vai começar a melhorar aquele aspecto, tá, de tomar a iniciativa novamente, começar a voltar a tomar as rédeas da própria vida. Porém, se persistem ideias suicidas, essas ideias podem se manifestar de uma forma real, tá? Então é muito importante. O tratamento, a pessoa começou a tratar, topou o tratamento, começou o tratamento com antidepressivo, tá? É fundamental o acompanhamento assim, mais intenso no início do tratamento. Ô, Nenê, sim. Você acha também? É o que ela acha. Então, assim, agora, sobre, por exemplo, a gente falar dos sintomas, né? Os sintomas, eles são bastante confundidos, né? Com tristeza, com melancolia, estados melancólicos, mas é muito importante, né? A gente prestar atenção no que? Qual que é o diferencial? Que momento que você vai, vamos dizer assim, ter uma abordagem, um olhar diferente para esse paciente. A partir do momento em que você tem uma mudança nas perspectivas, nos planos da vida, né, dessa pessoa. Então ela passa a abandonar tudo. Então o sujeito está estudando e sem nenhuma razão evidente, ele para de estudar, passa a querer ficar mais tempo em casa, né, a pessoa começa a abandonar a família, né, mas assim, não tem uma explicação, não é só tristeza, tá, gente? É algo assim, quando você passa a ter interferências,
né, é quando isso passa a comprometer a própria vida da pessoa. Então, assim, isso é muito importante. Isso passa a exigir um olhar diferenciado da equipe. Aí vocês vão estar trabalhando com isso, vocês vão lidar independente da situação. Quem for querer seguir carreira em saúde pública vai lidar com isso. Quem for seguir carreira em área hospitalar vai lidar com isso em qualquer campo, qualquer aspecto, certo? Seja com o paciente, seja com o familiar. Tá? Então, assim, são condições muito próximas da nossa realidade. Então, exigem, né, uma leitura constante, exigem um esforço constante da parte do profissional, né, a questão de não só se atualizar, né, mas ter uma percepção, né, daquilo que seja necessário. Tá? De repente, a pessoa, um paciente, o acompanhante do paciente, o familiar ali, né, pode não se dar conta do quão grave, né, tá a situação dele, e isso parte, né, muito do olhar do profissional em orientar, em de repente ter uma abordagem diferenciada de acordo com a situação, certo? Então, assim, para a gente ter uma ideia mais clara aí, né, sobre depressão, o que a gente viu na sala de aula e tá conversando aqui de novo, tá? Então, assim, o que é a diferença, né, da depressão e da tristeza comum, certo? É importante ter essa percepção, ter essa ideia de que, assim, os sintomas, né, eles estão muito relacionados à apatia, a abandono do próprio cuidado, abandono da própria vida, carreira, né? A gente tem esse aspecto muito presente, tá? É muito recorrente isso, tá? Mas eu espero que tenha ajudado, espero que tenha contribuído para vocês aí terem uma melhora no entendimento sobre a depressão. É um assunto muito difícil porque ele é bastante amplo e é bastante confundido, tá? Eu insisto muito nisso porque ele é muito confundido com tristeza. A pessoa, ela está triste, ela acredita que está com depressão, e termos que às vezes são utilizados como o sujeito é depressivo. O sujeito não é depressivo, ele encontra-se num estado depressivo. É como qualquer outra doença. Você precisa de um tratamento, você precisa fazer algo, né, para esse paciente. Tá? Nem sempre a pessoa vai ter aquela percepção. A gente, quando discute construções de personalidade, né, você nem sempre tem uma percepção clara, né, do que acontece com você, com o seu próprio eu, e isso é muito difícil. Isso realmente é um obstáculo, né? É um momento que o teu ego passa a ser um grande problema para poder começar o tratamento. Né? A gente já discutiu isso em sala recentemente até, né? Então isso é uma coisa que compromete inicialmente e pode se estender, né? Pode se tornar uma condição bastante séria, tá bem? Isso que eu gostaria que vocês entendessem. Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas é um tema muito abrangente e aqui eu não cheguei a arranhar a superfície, tá certo, gente? Então, qualquer coisa, manda as dúvidas aí no grupo da sala, nos comentários, pode mandar nos comentários que chega, certo? Já, se ficou alguma coisa, se permaneceu alguma dúvida aí, vocês podem estar falando, eu monto um material para poder ficar tudo legal, tá já? Tudo ok, tá bom? Até mais então.